Olá, queridos amigos, amigas, estamos de volta para a nossa quarta dica para o exame da OAB. Dicas de processo penal, estamos trabalhando no campo da investigação policial. Destaquei do CPP pontos que considero mais relevantes e que podem ser perguntados a você no dia da sua prova. Então, para evitar qualquer surpresa desagradável, vamos estudar e decorar esses principais pontos, relembrá-los através de nossas dicas para que você acerte a questão e, consequentemente, consiga a sua aprovação para a outra fase. Então vamos lá, agora vamos falar do artigo 21 e parágrafo único, artigo 21 e 21 parágrafo único do Código de Processo Penal. Vamos tratar de um tema delicado que diz respeito à incomunicabilidade do indiciado. Repete aí, professor. Incomunicabilidade do indiciado. O que quer dizer isso? Se eu falo em indiciado, eu estou falando de alguém que foi formalmente identificado pela autoridade policial como um possível responsável pela prática daquela infração penal. Então, a autoridade policial, após a sua investigação, ou até uma confissão, ou um reconhecimento por parte do ofendido de testemunhas, circuito interno de TV, interceptação telefônica. A forma de investigação é ampla. Então, e essa investigação, como eu não tenho contraditório no inquérito, ela forma elementos de prova. Esses elementos de prova em conjunto podem direcionar as conclusões da autoridade policial para um responsável. E esse responsável, na verdade, identificado como autor do delito pelo delegado, ele é indiciado. É um ato formal, um ato de indiciamento em que a autoridade policial oficialmente diz: para mim, quem praticou essa infração penal foi essa pessoa, foi o indiciado. Então, no momento em que eu tenho um indiciado, é possível deixar essa pessoa incomunicável para fins de investigação, para impedir que ela prejudique os trabalhos de investigação, de materialidade ou de uma possível coautoria. Então, a lei prevê, o CPP prevê, uma incomunicabilidade dessa pessoa. O que você precisa saber sobre a incomunicabilidade é, primeiro, ela é possível? A sua resposta vai ser sim, temos previsão legal no CPP, artigo 21. Segundo ponto, quanto tempo esse carinha fica incomunicável? Diz o código no parágrafo único, não excederá 3 dias. Trido, 3 dias, tá? 1, 2, 3. Não excederá 3 dias de incomunicabilidade. É a própria autoridade policial que decide isso? Não, porque se eu estou diante de uma restrição de liberdade, de garantias fundamentais da pessoa, eu preciso de uma decisão jurisdicional. E aí, o que eu tenho? Será decretada por um despacho fundamentado do juiz, na verdade é uma decisão motivada do magistrado, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Então o promotor diz, preciso que esse cara fique 3 dias incomunicável. Juiz, peço deferimento. O juiz vai, estuda a situação, fala, sim, é necessário para fins de investigação, então eu vou determinar a incomunicabilidade desse indiciado por 3 dias. Maravilha. E o último detalhe, que é o mais importante para a sua prova. Como fica o advogado nessa história? Imagina o seguinte, o indiciado lá, incomunicável, não fala com ninguém por 3 dias, ou polícia ou MP pediu e o juiz concordou, então ele está naquela situação de incomunicabilidade por 3 dias. E aí, a pergunta que surge é, o advogado também fica incomunicável com o seu cliente? Ou o advogado quebra essa regra geral e pode falar com aquela pessoa? A resposta para isso é, o advogado sempre pode falar com o seu cliente. É bom quando a gente está estudando e surgem esses momentos do sempre e do nunca, né? Já que tudo tem exceção no direito, então aqui você pode dizer o seguinte, o advogado sempre pode se comunicar com o seu cliente. Então,
mesmo nos 3 dias de incomunicabilidade, o advogado ou o defensor público, no seu caso o advogado para a prova da OAB, o advogado, ele tem sim o direito de se comunicar com o seu cliente. É direito do advogado a comunicação com o seu cliente. Então, é importante que você saiba disso. A pergunta vai ser: o advogado não poderá se comunicar com o cliente nos 3 dias de incomunicabilidade do artigo 21 do CPP. Falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Porque o advogado sempre poderá conversar com o seu cliente. A lei de 1941, que é o CPP, com as alterações de 1963, de 1966, ela não poderá restringir o estatuto da OAB, o direito do advogado, a prerrogativa do advogado em exercer a sua função essencial da justiça. E entre esse exercício está justamente a possibilidade de comunicação com o seu cliente. Essa foi a dica de hoje. Espero você amanhã para mais uma dica para a prova da OAB. Até já!